Graças a Deus e bem-vindo a todos mais uma vez. Apenas uma breve apresentação do nosso companheiro João Tomás do Amaral, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, doutor em Educação, né? Comentarista do jornal Nova Era na Rádio Boa Nova, né? E essa live ela também vai ser oferecida para Kardec, 18 de abril, né? 18 de abril, Livro dos Espíritos. Então, não dá nada mais justo de lembrar esse grande trabalhador, né, que estabeleceu a doutrina para nós. E também como homenagem, né, ao Francisco, Papa Francisco, que teve uma atuação assim majestosa, né, diante da igreja, que precisa de mudanças, que precisa de novos ares, e ele conseguiu dar um exemplo como cristão. Isso nos levou a trazer uma homenagem a ele e também a Pixinguinha, né, João? Pixinguinha, né? Exatamente. 23 de abril, dia do choro e nascimento de Pixinguinha, né? Exatamente, Dia Nacional do Choro. Dia Nacional do Choro, né? Então, são essas referências que temos para esse dia especial de poder estarmos juntos nesse aprendizado. É claro que a gente vai pedir assim para aqueles que tiverem com o áudio que não está, né, na hora da pergunta, da questão, aí liga o áudio, mas normalmente deixar fechado para não interferir no ruído e na gravação, perfeito? O que mais aqui, minha gente? João, nós combinamos mais ou menos 1 hora e 10 de apresentação e depois umas perguntas, umas questões, uns comentários e o encerramento, né, 1 hora e meia. Isso foi combinado. Agora, se você tiver uma outra proposta assim, de apresentação, fica à vontade, tá? Se quiser provocar, se quiser questionar, ou se quiser fazer mais interativa também, está em casa, tá bom? Então, primeiro, Salomão, agradecer novamente o convite para poder participar dessas atividades, né, do Centro Espírita Casa do Caminho, que tem uma predileção muito especial pelo trabalho que vocês desenvolvem. Então, poder estar conversando um pouquinho, né, a proposta que foi colocada, educação moral cristã, é um prazer bastante grande. Então, é o seguinte, é óbvio que nós temos assunto para poder falar bastante a respeito do tema, mas eu quero crer que talvez a gente ganhe mais agilidade se nós formos colocando de maneira. Vamos colocando alguns pontos, e se houver possibilidade de interrupção, perguntas, colocação de ideias, eu acho que é muito mais uma troca de ideias do que nós fazermos uma apresentação aqui, então, professoral, né? Até porque é o seguinte, já tinha escrito um artigo lá para a Universidade de São Paulo, chamado Educação ou Escolarização, Encontros e Desencontros. Aí, recentemente, eu participei de uma palestra aqui, que foi um evento conjunto do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, com a Associação Comercial, particularmente o Comitê de Civismo e Cidadania, e nós tivemos uma conversa sobre educação, foi no mês de outubro, Dia do Professor, e aí, então, nós tivemos a participação do Dr. José Renato Dalini, que foi secretário municipal de Educação, a professora Edmara, que também é uma grande especialista na área de educação, e eu participando também, trazendo esse tema. O tema ele é bastante abrangente, né? Educação moral cristã, né? O Salomão propôs aí que a gente faça um colóquio, não é uma apresentação. É um desafio, né, mestre? É um desafio para todos nós, porque, eu lembro, até passei uma mensagem para ele dizendo: João, será que a filosofia, será que a matemática, porque o João é muito ligado também à matemática, será que
a doutrina, assim, num caldeamento, né, numa mistura, vai oferecer uma fórmula ideal para a nossa própria educação, aí o João que vai dar a resposta para nós, viu, João? Olha, a provocação que Salomão fez mexe muito até com a minha tese de doutorado, né? Porque foi uma proposta filosófica de ensino de matemática e mexe exatamente com esses temas, né? Então, ele está no aprofundamento. E, na verdade, se nós trocarmos o conteúdo matemática por qualquer outro conteúdo, vai se adaptar perfeitamente bem. Mas eu vou iniciar, então, tratando dessa questão da educação, que ela tem sido, na verdade, uma questão central nos nossos tempos, né? Então, tem sido uma questão central. Nós temos vivido muitos problemas de caráter de empregabilidade, qualidade de vida, enfim, violência, saúde, transporte, mobilidade, habitação, qualquer que seja o tema que nós vamos abordar, parece que a grande saída, né, quer dizer, a grande luz no fim do túnel é a educação. A educação vai permear todas essas questões. E aí, uma preocupação bastante significativa é o seguinte: quando nós falamos em educação, é importante que a gente tenha, de fato, que nós tenhamos, de fato, uma saída, quer dizer, essa luz do fim do túnel seja uma saída de fato e não seja um trem no sentido contrário. Por quê? Porque uma falha num processo de educação leva-se gerações para serem corrigidas. Então, na medida em que você desenvolve ações, em que o processo educativo, ele de fato não produz o efeito desejado, é óbvio que a recuperação de toda essa trajetória vai levar, no mínimo, uma, duas ou três gerações. Ou seja, desvios no processo de educação são extremamente complicados, porque vão esbarrar, né, nos mais variados níveis de formação, desde a educação infantil, passando pelo atual ensino fundamental, né, que o pessoal costuma dividir fundamental 1, fundamental 2, mas é fundamental, né, que são os 9 anos de escolaridade, e depois o ensino superior. Então, o que acontece? Então, quando nós falamos em educação, é importante entender que nós temos tido aí problemas seríssimos ao longo do tempo. Então, uma das questões que nós vemos que nós estamos assistindo de uma maneira bastante significativa é que o tema central, educação, que sempre foi solicitado que entrasse na pauta das eleições políticas, ela vem perdendo espaço para a questão da violência, né? Vem perdendo espaço para a questão da violência. Tanto é que o tema educação já não é dos mais solicitados nas pautas políticas. O problema é violência. Mas quando nós falamos em violência, nós temos que verificar que também abrange várias questões e a educação também está como pano de fundo nessa história da violência, né? Então, nós vivemos uma cidade em que, por exemplo, muitas cidades do planeta vivem hoje, mas principalmente cidades como São Paulo, nós temos aí a violência urbana, a pichação, né, que é um ato de violência contra a propriedade privada e que muitos questionam. Então, certa feita, um amigo falou: olha, mas a escola tal está muito mal cuidada pelo poder público, né? Eu falei: tudo bem, essa é uma vertente, mas se ela está mal cuidada porque ela está pichada, maltratada, é porque houve um processo de educação que não foi capaz de sanear o problema antes do poder público ter que entrar. Se nós tivéssemos uma população bem educada, não teríamos pichação, depedração, e com certeza o poder público podia usar esse elemento, né, esse espaço de funcionamento para outras questões. Então, é óbvio que o tema educação continua central, porém chama a atenção essa questão da perda, vamos dizer assim, de referencialidade, mas ela está no pano de fundo para a questão da violência urbana. Isso não é privilégio brasileiro e é uma questão mundo afora, com raríssimas exceções, talvez, né? Temos países que, por exemplo, têm índice de violência pequeno. Por outro lado, nós estamos assistindo durante os últimos anos, já não é um fato novo, mas agora mais agravado, nós estamos assistindo uma avalanche de pesquisas
que dão conta de que o ensino superior vem trazendo uma série de dificuldades, ou seja, está sendo fortemente questionável a qualidade da formação em nível superior. Mais recentemente, e já não tão novo, a questão do ensino de medicina. Estão tendo várias reportagens, várias matérias a respeito disso. E eu tive oportunidade de compartilhar com o doutor Adib Jatene. Nós participávamos de um conselho de Sociologia, Economia e Política, e tínhamos reuniões mensais, e já naquela época ele era um grande coordenador da análise sobre a qualidade dos cursos de medicina no Brasil, propondo caminhos para que, na verdade, nós não tivéssemos uma quantidade excessiva de autorizações de cursos e para poder manter a qualidade da formação. Ontem eu li uma matéria de um médico questionando que os cursos de medicina não dão formação para que os médicos, quando da atuação, vão tratar da dor, né? Vão tratar da dor. E aí, então, isso estava na UOL ontem, né? Então, dando conta de que existem falhas, né? É óbvio que você não consegue ter um currículo capaz de sanar todos os problemas ou todas as vertentes de trabalho de ensino, né? Numa formação. Mas isso é para chamar a atenção que isso está acontecendo na engenharia, está acontecendo na formação de professores, está acontecendo na formação de administradores, advogados, e vai por aí afora. Ou seja, não sei qual é a área, me parece que nós não temos aí uma facilidade muito grande em termos aí uma área que esteja livre dessas questões. Então, está sendo muito questionado. Então, vejam, né? Então, por outro lado, a educação é um tema central, porém, nós estamos vivenciando um momento em que a questão do processo educativo, e eu já vou chamar atenção para um outro aspecto, está sendo muito questionado na questão da formação. Bom, tem algumas coisas interessantes para serem tratadas nesse artigo que eu escrevi, que está virando o capítulo de um livro. Eu procuro colocar uma distinção, que muitas vezes o pessoal confunde dois termos que são muito utilizados se achando que, na verdade, são as mesmas coisas, que é educação e escolarização, né? Então, veja, a palavra educação, ela vai sendo utilizada de uma maneira adjetivada. Educação musical, educação sexual, educação do trânsito, educação biológica, educação ambiental, educação matemática, educação artística. Ou seja, a palavra educação passa a ser utilizada com uma série de adjetivações, mostrando, né? Nós temos até a palavra educação familiar e educação escolar. Aquilo que se educa no âmbito da família e aquilo que vai se educar no âmbito da escola. Por outro lado, nós temos a palavra escolarização e o seu radical escolar. Então, nós temos boletim escolar, plano escolar, regimento escolar e vai por aí afora. E até temos aquilo que eu já chamei a atenção, que é educação escolar, educação familiar. Então, vejam que, na verdade, todas as vezes em que nós temos que algum problema na sociedade que nós queremos resolver, nós empurramos para dentro da escola, né? Empurramos para dentro da escola. E aí, então, me parece que a escola é o grande armário onde todas as demandas sociais vão ter que caber. Ou seja, vai chegar uma hora que a sobrecarga é tão grande que a escola não vai dar conta. A escola não vai dar conta de tanta demanda, né? Então, temos a questão da educação indígena, a educação, por exemplo, afrodescendente. Então, nós temos aí um emaranhado de solicitações que nós não estamos dando conta. Então, veja, quando eu proponho que, na verdade, a gente consiga entender o que é educação, o que é escolarização, é importante entender que a escolarização é parte importante da educação. Aquilo que acontece no ambiente escolar é fortemente importante, mas ele não é educação pelo ponto de vista
que nós estamos tratando de uma coisa muito mais ampla, muito mais, vamos dizer assim, muito mais ampliada, né? Então, a educação é algo muito maior do que o passar pela escola, o passar pela escola. Nesse artigo que está virando esse capítulo de livro, um breve capítulo de livro, eu pego uma definição de educação e de escolarização que está no dicionário Aurélio, né? Só para a gente ter uma ideia de como é que as coisas são tratadas. Então, assim, ó, no dicionário Aurélio, nós vamos encontrar o verbete educação. O que o Aurélio coloca como educação? É o ato ou o efeito de educar ou educar-se, inclusive a si próprio. Ou ainda, o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano, visando a sua melhor integração individual e social. Então, veja que educação é uma coisa muito ampla, está falando até aqui, dentro daquilo que o Salomão colocou, traz o aspecto moral, né? Então, veja, visando o quê? Uma integração do indivíduo e do coletivo. Então, você tem uma questão individual e uma questão social. Então, é entre o eu e o todo. Então, a educação, e depois eu vou falar um pouquinho dos 4 pilares da educação para o século XXI. Então, vejam que essa é a definição de educação por verbete educação, né, colocado no Aurélio. E escolarização, no próprio Aurélio, o verbete escolarização é o quê? É o ato ou efeito de escolarizar, submeter-se ao ensino escolar, dentro do ambiente escolar. Então, vejam que muitos documentos que nós temos, documentos governamentais, eles misturam as palavras falando de uma coisa, tentando dizer o que é outra. O nosso Plano Nacional de Educação, nós já tratamos isso várias vezes, dentro até do jornal Nova Era, o Plano Nacional de Educação é muito mais um plano nacional de escolarização e não de educação, porque ele trata somente de coisas relativas à escola. Não está dizendo coisas relativas à educação como algo muito abrangente. Então é importante que a gente consiga distinguir esses dois termos, que na maioria das vezes nós temos uma situação em que as pessoas estão falando de escolarização como se nós estivéssemos nos reportando efetivamente ao processo educacional como um todo. E nós vimos, pela definição do próprio Aurélio, que é uma coisa muito mais ampla. Ou seja, o processo educativo efetivamente engloba o processo de escolaridade, de escolarização, né? João, agora só um detalhe, João. Aqui eu também pesquisei um pouquinho sobre o assunto para a gente poder Tá. conversar, e eu estava aqui rapidamente pensando aqui em Pestalozzi. Pestalozzi, ele afirma que educar é trabalhar harmonicamente a inteligência e o sentimento. E é conhecida a matéria dele como Pedagogia do Amor. E aí se fala na atividade. E eu li essa semana uma matéria que fala justamente do sentimento. O que está precisando, assim, como fundo da questão e fundamental, que acredito que muitos estão esquecendo, é justamente uma qualidade do sentimento para ter um resultado na educação, no trabalho, no lar e assim por diante. O que você acha disso? Então, bom, Pestalozzi é uma grande referência para a educação, inclusive nos dias de hoje, né? Tanto é que Kardec também bebeu na fonte de Pestalozzi, né? Nós temos que lembrar que, antes de qualquer coisa, Kardec era um grande pedagogo, discípulo de Pestalozzi. E já que o Salomão citou a questão da matemática, a primeira obra do Kardec, uma das primeiras obras é a sua aritmética, né? É um livro sobre ensino de aritmética. Então, é importante nós entendermos, Salomão, que dentro do que você coloca, que essa questão da educação é isso, quer dizer, quando você educa, teve um procedimento na Espanha, nos anos 90, que foi trabalhar
atitudes e valores. E quando nós vamos trabalhar atitudes e valores, é óbvio que nós também estamos trabalhando a questão dos sentimentos, das emoções, né? Na minha prática educativa, né, até como diretor da escola de ensino médio, não vou tirar a parte superior de lado, mas o superior eu também fiz muito disso. Muitas vezes a minha sala, como diretor, estava muito mais cheia de alunos tentando conversar, trocando ideias, batendo papo, do que propriamente numa aula de matemática, numa aula de física, numa aula de história, de geografia. E aí, então, tinha alunos que falavam assim, eu quero conversar com o professor João. Não, mas não pode, ele está trabalhando e você está tendo aula. Aí, o que acontecia? Alguns deles faziam uma criancice, uma indisciplina infantil, e aí ela falava assim, vai falar com o professor, né? Então, tinha essas coisas interessantes, porque eles queriam falar. Então, nós temos que abrir esse espaço também para a abertura dessa. Claro, não pode ser o tempo todo e nós temos que educar, mas na medida em que a escola pode fazer um trabalho voltado para o desenvolvimento dessas atitudes, valores, discutir os sentimentos, e aí você poder estar conversando. Tanto é que eu criei um componente curricular que tratava disso, junto com. Quando tinha um grande tema envolvendo as crianças, não importava educação infantil, ensino médio, fundamental e médio, era tratado na aula de técnicas de redação, né? Técnicas de redação, e depois nós tínhamos uma aula em que o professor, um dos professores que cuidava disso, ia discutir os grandes temas com os alunos. Isso a partir do terceiro, quarto ano primário. Por quê? Porque era o espaço onde eles iam tratar dessas questões que envolviam sentimentos, emoções, e aí isso ia percolar, para que você tivesse, na verdade, um ambiente muito mais favorável, quer no ambiente escolar, quer no ambiente de trabalho. A gente sabe das tensões que são estar num ambiente de trabalho completamente desarmonizado. Então, Pestalozzi está totalmente certo. Você tem que trabalhar essas questões. Então, não sei se eu respondi a pergunta, a colocação, Salomão. Claro, lógico. Então, olha, eu vou pegar uma outra questão, que é o professor Nilson foi meu orientador no doutorado, e nós trajetamos juntos aí ao longo da vida até hoje, né? Ele tem um livro muito interessante chamado Educação, Projetos e Valores. E ele tem um trecho do livro em que ele diz o seguinte, projetos e valores constituem ingredientes fundamentais da ideia de educação, tá certo? Então, projetos e valores, eles constituem ingredientes fundamentais para a ideia de educação. A palavra educação, reforça ele aqui as minhas palavras, sempre teve significado associado à ação de conduzir a finalidades socialmente pré-figuradas, tá certo? Então, socialmente, ou seja, no coletivo, o que pressupõe a existência e a partilha de projetos coletivos. Então, é óbvio que nós temos que trabalhar o indivíduo, mas é o indivíduo inserido num processo coletivo. Não dá para separar isso, né? Então, veja, quando você olha para o processo educativo, você tem que olhar o indivíduo e também olhar todo o contexto. E aí vai entrar essas questões que o Pestalozzi coloca. Eu tenho que olhar sentimentos, emoções, relações, porque tudo isso está muito interligado, né? Quando nós juntamos várias pessoas, é óbvio que aí é uma fonte generosa para ocorrer turbulências, né? Né? O conglomerado de pessoas é uma fonte generosa para surgirem turbulências, né? Porque cada um tem uma vontade, cada um tem os seus objetivos, mas nós temos que construir, vamos dizer assim, significado para cada um, mas temos que construir o sentido para o todo, né? Então, vejam que o professor Nilson coloca também essa questão e passa a olhar para distinguir essa questão que envolve o processo de escolarização e o processo de educação. Todos nós conhecemos aquela frase, né? Educação vem de casa, né? Educação vem de casa. Por quê? Porque a família sempre foi, sempre será, o primeiro ambiente de escolarização, mas dentro de um processo que educativo, né?
Então, fazendo com que a escolarização familiar vá dando asas para o processo educativo, que é muito mais amplo. Então, eu acho que ficou mais ou menos clara aí essa questão da escolarização e da educação, né? Ficou, pessoal? Sim, sim. O Jean quer comentar algo que você botou na tela aí? Pessoal, pode ir interrompendo à vontade, tá certo? Não fiquem à Ah, vontade. tá, tá. É, porque, ó, você comentando, e eu lembrando aqui de uma frase da Maria Montessori, né? As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra, né? Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Então, Desculpa, Salomão, eu acabei apertando errado aí, acabei saindo. Saiu. Não, essa contribuição que o professor João está trazendo nos remete à provocação de que a escola precisa ser mais aberta, inclusiva, ter aproximação da família, a gente conhecer realmente as necessidades dos alunos, o que os alunos querem aprender. Eu acho que é isso que é o maior desafio nosso. Fazer essa pergunta: o que vocês querem aprender? Como é que vocês veem o mundo? Como é que vocês veem as relações pessoais, interpessoais? Eu acho que tudo isso acaba envolvendo esse sentimento que o Salomão apontou aqui, de uma escola mais afetiva, de uma escola mais carinhosa, porque você mesmo, professor João, você mesmo já colocou que quando você valoriza o sentimento do outro, com certeza a aprendizagem fica muito mais interessante. É só essa contribuição. Obrigado. Obrigado. opa, peraí, Oi, acho que João. complicou aqui, não sei, pessoal, peraí. Já voltou normal já. Viu? Melhorou aqui? Melhorou, tá Deu uma ouvindo bem. variada para mim, acho que foi a internet aqui, Salomão. Às vezes oscila mesmo, viu? Se quiser, pode dar sequência. Porque o som e a imagem Ficou está baixo normal. para mim, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vamos em frente. Tá, entendi. Pode ser alguma oscilação. Fala aí, Salomão, acho que ficou meio É, baixinho aqui para mim. tá um pouco baixo, tá um pouquinho baixo o som, Melhorou mas agora melhorou. agora sim, Agora agora está melhorou. positivo, positivo. Então, quando nós falamos para essa questão. Está sem som, o Ficou som. sem som? Pode. Agora sim, agora abriu. Agora É. abriu. Então, quando nós falamos dessa questão das mudanças no ambiente escolar, a tentativa tem sido intensa, né? Tenho acompanhado bastante, principalmente quando a minha participação na fundação e também na administração da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, as tentativas sempre foram muito grandes, no sentido de que, por exemplo, o espaço, o ambiente escolar também se tornasse cada vez mais atrativo. E nós fomos assistindo que cada vez mais, ao longo dessa trajetória, o que acontece? Esse movimento das famílias terem que trabalhar, vamos assim, na minha geração, era raro, por exemplo, o casal estar trabalhando os dois ao mesmo tempo. Muitas vezes era o pai que estava trabalhando e a mãe, a família, a parte feminina, dando retaguarda na formação das crianças. Porém, a trajetória foi indicando que as questões familiares necessitam que os dois, ou até mais do que os dois membros da família, passem a trabalhar. E aí houve, na verdade, uma transferência vamos dizer assim, de responsabilidades do processo educativo, que muitas vezes era feito pela família, para dentro da escola. Por isso que eu costumo dizer que a escola ficou muito fortemente demandada e que muitas vezes ela não dá conta de tudo. Tanto é que nós temos aí vários memes, quando, na verdade, as famílias ouviam os professores e davam razão, e hoje são as famílias que pressionam a escola para mudar, inclusive, o seu projeto educacional. Então, nós temos, inclusive, uma intervenção bastante
significativa. Hoje, por exemplo, eu conheço escolas que pretendem e sempre fizeram um grande trabalho de formação para ingresso em grandes universidades, em que hoje, infelizmente, essas missões, as famílias acabam interferindo tanto que interferem até no projeto educacional da escola, né? Então, isso é um momento fortemente significativo. Acho que o Salomão chamou essa questão para Montessori, voltando para a questão da paz, Salomão. Eu compartilhei bastante com o professor Biratã D'Ambrosio, falecido, né, já de saudosa memória. Ele participou tanto da banca de mestrado quanto de doutorado, e uma figura assim reconhecida. E ele integrava o grupo na Unesco, do grupo de educadores para a paz. Inclusive, ele deu entrevista na Rede Boa Nova de Rádio. Então, é óbvio que quando nós temos um processo educativo fortemente voltado para uma formação, vamos dizer assim, uma formação fortemente significativa pelo ponto de vista daquilo que nós pretendemos e que nós não estamos conseguindo, é óbvio que nós vamos caminhar pela paz, né? Tanto é que, por exemplo, a questão de você fazer um trabalho só com ciência dura, quando houve a explosão da bomba atômica, o Einstein, que era muito amigo de um dos criadores, falou: o conhecimento na mão de um algoz, o conhecimento na mão de um maluco desse é um machado contra a humanidade, né? Então, nós estamos sempre apostando de que conhecimento vai conduzir à paz, mas, de repente, é importante nós entendermos que muitos malefícios que conduzem à guerra também estiveram num conhecimento fortemente desenvolvido por cientistas altamente significativos, né? Então, por outro lado, nós temos mecanismos, ou seja, instrumentos que foram criados para a guerra e que hoje são utilizados para a paz, para a melhoria da qualidade de vida. Haja vista, por exemplo, um aparelho de tomografia computadorizada, começa com uma brincadeira do Conde de Foucault lançando uma agulha sobre linhas para calcular a probabilidade dela cortar, junta com o computador e vai desembocar na criação vamos dizer assim, de um aparelho de computador, assim, de tomografia computadorizada. Então, nós temos coisas que foram criadas para a paz e foram utilizadas para a guerra, né? Como o avião, e outras coisas que foram criadas, por exemplo, pelo ponto de vista militar, e que hoje são utilizados para a melhoria da qualidade de vida. Então, me parece que é uma via de mão dupla, terrivelmente complexo, mas se não houver um olhar para essa questão da paz, é óbvio que a gente fica numa situação bastante delicada. Uma das questões que eu acho que é interessante dizer, já que o Salomão citou essa questão da paz, muitas pessoas falam assim: olha, nós temos que fazer uma educação voltada para a cidadania. Voltada para a cidadania. Mas é importante entender que quando a gente desenvolve projetos educacionais voltados para a cidadania, é uma coisa um tanto quanto parcial. Por quê? A cidadania, ela é o âmbito da regra geral, né? O âmbito da regra geral. Então, é aquilo que vale para todos. E é muito mais importante nós termos uma formação voltada para a pessoalidade, para a pessoa. Porque você reduzir a pessoa à cidadania é a mesma coisa que você reduzir um cidadão, está na mesma, ressalvadas as devidas proporções, reduzir a pessoa ao cidadão é a mesma coisa que você reduzir o cidadão apenas ao consumidor. Ser cidadão é muito mais do que ser consumidor, né? E ser pessoa é muito mais do que você ser um cidadão. Então, às vezes, nós temos termos muito chamativos pelo ponto de vista mediático, mas às vezes a gente não consegue perceber o tamanho, a profundidade com a qual eles são aplicáveis, né? Com a qual eles são aplicáveis. Então, é importante nós entendermos que existe uma distinção fortemente significativa para o termo de educação e escolarização. Quando nós falamos uma educação para a paz, ele é muito mais amplo do que uma educação para a cidadania, porque envolve muitas outras coisas, né?
E aí nós temos, então, que olhar esse processo de uma maneira bastante cuidadosa. Ao olhar para esse todo, nós estamos vivendo também um problema seríssimo nessa fase atual. Não é privilégio brasileiro, né? Nós estamos aí para... Estão acontecendo greves da rede municipal de ensino, tivemos aí greve na rede municipal de ensino, parece que será prolongada, está apontando algo para a questão que envolve o estadual. Então, vejam, pouco se é comentado a quantidade de professores que estão pedindo, na verdade, baixa do sistema de trabalho educativo. Por exemplo, a Europa está passando por um problema seríssimo, não está conseguindo repor a quantidade de professores que estão se afastando do trabalho, né? Então, um dos planos nacional de educação já vinha citando a tal da burnout, ou seja, o esgotamento do trabalho dentro do ambiente escolar, de tanta solicitação. Então, nós temos aí, quando nós temos todo esse processo de olhar para um processo educativo como algo fortemente necessário, e ele nós também estamos fragilizando o processo. Vamos dar uma lembradinha que no final do século XVIII, início do século XX, quem eram os professores desse país? Eram médicos, advogados, engenheiros, que estavam lecionando matemática, física, química, português, e vai por aí afora. Só que com o advento da Universidade de São Paulo, em 1934, da qual o Instituto participou também, em algumas oportunidades, começa a formação, né, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a formação de professores. E aí, nos anos 60, a criação das faculdades isoladas, amplia-se isso. Então, aparece faculdade de matemática, de história, de geografia, português e tal. E aí, o que acontece? Hoje, nós temos as faculdades especializadas formando os professores e não dando conta. Então, nós vamos, talvez, aí num tempo, não dá para precisar, porque essas coisas a gente não é determinístico, é aleatório, mas provavelmente daqui a algum tempo nós vamos ter que ter também. Nós estamos formando muitos advogados, muitos médicos, muitos engenheiros, mas que não vai ter espaço. Conclusão, irão para dar aula. Então, aquilo que passou de um processo generalista, que ia dar aula, e depois a formação específica, e agora esses afastamentos, parece que nós vamos retroceder aí em algum momento para algo que já aconteceu. Só que naquela época, a formação eram por escolas que tinham alta qualidade, e agora nós estamos num momento fortemente questionáveis. Então, parece que a cobra tentando morder o próprio rabo, né? Então, é uma situação complexa. Então, veja, estamos diante de um tema fortemente importante, talvez não devidamente cuidado, mas com fortes exigências. E aí, para este momento que nós vivemos, lendo aquele artigo que eu falei dos médicos que não estavam sendo formados, não tinham uma matéria para tratar sobre a dor, quer dizer, você tem um médico que formado em 5, 6 anos, com residência, e não tem uma matéria para tratar sobre as questões da dor, né? Então, veja, é uma situação complexa, em que nós temos aberturas de muitas escolas, formações que estão criando algumas dificuldades questionáveis, e aí isso vai refletir aonde? Na parte da educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Uma experiência minha na Alemanha, quando eu estive lá na Universidade de Leipzig durante 15 dias, eu tive contato com vários educadores lá, e as professoras que lecionavam para o kindergarten, que é a educação pré-escolar, tinham doutorado, né? E aqui, lembrando que nós acabamos com os cursos de formação de professores do ensino básico, entendeu? Então, da educação infantil. Então, veja que nós estamos, na verdade, num momento bastante curioso e preocupante para o processo como um todo,
né? O processo como um todo, levando em conta que educação é fundamental. Então, esse tema que o Salomão propôs, educação moral, veja que já está contido o termo moral na definição do Aurélio, né? E quando se fala educação moral cristã, nós estamos fazendo um refinamento muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Por quê? Porque vamos lembrar que no início do descobrimento do Brasil, né? Nós tivemos a participação dos jesuítas, da classe eclesiástica, e as escolas eram escolas o quê? Escolas de formação religiosa, que tinham esse embasamento. Hoje, nós temos outras formatações, ainda com algumas escolas sendo trabalhadas pelo ramo religioso, e hoje tem várias, né? Das mais variadas correntes, né? Tem corrente cristã católica, adventista, né? E a gente, não sei se nós conhecemos alguma escola cuja corrente é cristã, né? E kardecista. E você chegou na Alemanha e eu vou um pouquinho mais para cima e chegar na Dinamarca. Tá. Eu não sei se você já ouviu falar que o objetivo da educação lá na Dinamarca é a disciplina, é a construção da empatia e habilidades sociais, como cooperação, tolerância e respeito. É trabalhar a resolução de conflitos de forma pacífica e participativa, fortalecimento da inteligência emocional e senso de comunidade. Olha só que interessante essa metodologia, né? Aplicada lá. E aqui, para nós, João, eu observo o seguinte: nós ainda damos preferência a uma formação técnica do que uma formação humanística, né? E eu acho que é isso que está faltando, você não acha? Então, aí que tá. Aí eu já vou entrar numa segunda parte da conversa que mexe um pouquinho com o meu trabalho que eu desenvolvi. O tema foi ensino de matemática, mas tira a matemática e põe qualquer outro tema, vai ser a mesma coisa, porque é exatamente isso. Uma coisa interessante, quando a gente olha para o ensino de matemática, por exemplo, fica aquilo que você falou, fica muito voltado para o ensino da técnica, né? A técnica operatória. Só que a técnica operatória ela é uma parte dessa formação, tá certo? É uma parte. E muitas vezes você fragmenta os conteúdos. Então você tem um processo de reprodução, de fragmentação dos conteúdos, e que você não trata de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais, de maneira mais holística, né? E aí o que acontece? Vai desembocar exatamente nisso, porque vamos dizer assim, uma coisa importante, a sala de aula é o espaço nobre da relação da educação escolar. Só que você tem que ter aula, mais do que aula, e você também tem que ter espaços para menos do que aula, né? Então, por exemplo, tem que ter esse espaço de convivência, onde você vai desenvolver isso que você falou, vários aspectos, né, que eu comentei sobre atitudes e valores, a questão que envolve essa empatia, né? Se você for olhar, como é que eu vou tratar, desde a tenridade, a relação entre os amiguinhos. Um que, por exemplo, deseja né, uma coisa, o outro que deseja outra. O tal do lápis que é bonitinho, a borracha que não é bonitinho, o outro quer. Quantas vezes eu não ouvi, tive que trabalhar com a família, que fala assim, não, mas a criancinha X roubou o lápis da criancinha Y, entendeu? Pô, tem que começar a distinguir, né? Uma criança de educação infantil roubou um lápis, uma borracha. Espera um pouco. Tem que distinguir. Furto é ação não armada. Roubo é ação armada. Agora, uma criança que sentiu, pelo olhar, de que o lápis é mais bonitinho ou não, vamos tratar de uma outra forma. Você gostou? Gostei. Então, vamos na verdade. Mas, às vezes, os pais chegavam irados, como se a criancinha tinha roubado. Então, veja, eu sempre fui partidário de que, junto da escola para crianças, nós tínhamos que ter uma escola para pais também, para tentar também entender, porque muitas vezes a pessoa vem irada. E como é que eu orientava as pessoas que trabalhavam comigo? Primeiro, aprenda a escutar a demanda. Ouça bem a demanda e depois vamos trabalhar
o que acontece? Certa feita, uma mãe falou para mim, você está me deixando irritada. Por que você não está bravo comigo? Eu estou reclamando, esbravejando. Eu falei, mas se eu não te ouvir, eu não consigo responder. Então, veja que, na verdade, nós temos aí, nessas relações, ou nessas vazões de comportamento, algo que você precisa. E isso também é esparramado para a criança, e a criança aprende com isso. Então, nós tínhamos que, muitas vezes, e fizemos várias vezes, inúmeras vezes, nós tínhamos trabalhos pedagógicos com os pais. Claro, todos vinham? Não, mas uma boa parte vinha, e essa boa parte fazia com que... E isso ia desde o ensino da educação infantil até o ensino médio, né? E muitas vezes eu também pratiquei isso, lecionando na própria universidade, trabalhando como engenheiro, eu tinha que ter um processo educativo, né? Uma vez, numa obra minha, de 7 prédios em Campo Limpo Paulista, tinha uma pessoa lá, que chamava Ceará, né? Que me detonou, ele mudou as posições de uma fundação, que nós tivemos que refazer todo o cálculo estrutural. Ele era um servente, e a birra dele era porque ele queria ser pedreiro. E aí eu tive que chamar todo mundo para uma conversa e falar, olha, vamos desenvolver um trabalho para quem quer progredir de servente para pedreiro, para ferreiro, para um carpinteiro. Então, eram 300 trabalhadores, né? Então, vejam, então isso acontece desde a educação infantil até num ambiente de trabalho realmente muito complicado. E eu tinha que fazer isso. Só essa brincadeira, nós tivemos que fazer o cálculo da estrutura todinho, né? Quando nós fomos fazer a fundação, estava tudo fora desalinhado, 5 centímetros para um canto, 5 para o outro, fez um caos. E aí nós tivemos que recalcular. Então, vejo que essa questão que você coloca, Salomão, ela é extremamente importante e ela está acontecendo desde uma questão que é do ensino básico, da educação infantil, e vai até para dentro de uma empresa. Cada vez mais complexo nós estamos vivendo. Então, o ambiente de trabalho também está virando um ambiente em que se tem que educar, né? Eu tenho um amigo, um irmãozão, Milton, ele vai 2 vezes por semana ensinar matemática básica numa empresa que aluga equipamentos para construção, né? Para empresas... Andames, formas, escoramentos, e aí por aí vai, né? Exatamente. Então, ele vai 3 semanas. E o que ele fala? Olha, eu não estou vindo aqui para ensinar matemática, eu estou vindo aqui para ensinar vocês a raciocinarem e aprenderem a conviver. Agora, qual é o instrumento? É a matemática. Além dele ensinar técnico operatório, ele vai trabalhando outros aspectos da formação educativa. Então, vejam que, mais do que nunca, nesse momento, nós vamos ter que... Já não é novo, mas mais do que nunca, nós temos que trabalhar com a questão da educação, da formação em atividade, em serviço. Então, esses aspectos que você chama a atenção da Maria Montessori estão plenamente válidos hoje, e de maneira bastante vamos dizer assim, bastante necessária hoje, mais do que nunca, entendeu? Agora, imagina num ambiente escolar, né? A equipe pedagógica tem que estar muito atenta nesse sentido. Bom, olha, então é importante a gente entender aqui que eu acabei tentando, só para a gente recapitular a trajetória, né? A distinção entre escolarização e educação, que a educação é o lado mais amplo e que a escolarização é parte importante desse processo. Por outro lado, a questão de trabalhar com projetos. Por que trabalhar com projetos? Tem que ter espaço para o projeto. Por quê? Porque é com projetos que os alunos vão trabalhar coletivamente. E eu vou dizer uma coisa, nos anos de 1920, 30, existe um enaltecer o ensino por resolução de problemas, e a USP Leste trabalha com o ensino de resolução de problemas. O que acontece? Juntam-se alunos das mais variadas formações, têm um problema local, eles juntam esses alunos, e aí esses alunos vão pensar na solução de um problema. Enchente, lixo, isso, aquilo, ou seja, não é um problema de matemática que você vai dar lá, 2x mais 4 igual a 10 e calcule x, não é isso. É um problema da vida real.
né? Só que, na verdade, essa coqueluche que veio da Universidade de Maastricht, né, no curso de medicina da Holanda, recentemente, quem trouxe isso como um grande boom a ser aplicado foi o curso de medicina da Universidade de Maastricht da Holanda. Isso na segunda metade do século passado, mais próximo do final do século XX, né? E aí, a USP-Leste desenvolve isso. Eu fui lá avaliar vários trabalhos, participei de várias avaliações. Só que tem uma coisa curiosa. Esse tema, trabalhar educação, escolarização por resolução de problemas, está num livro sobre pedagogia de um matemático português, tá certo? Chamado Antônio Eduardo Lobo Vilela, que foi o segundo vice-presidente da Federação Espírita Portuguesa, quando instalada em 1920. Então, veja que muitas coisas, quando nós trazemos Pestalozzi, Maria Montessori, né, trazendo colocações que são super atuais, vejam que, por exemplo, eu estou dizendo, né, o que vem como coqueluche, olha, estamos trabalhando o que se trabalha na Universidade de Maastricht no curso de medicina. Não. O doutor Antônio Eduardo Lobo Vilela, né, um espírita importante português, que veio nos anos 40 para o Brasil e que aqui montava uma editora portuguesa que deixou vários livros publicados na Federação, já vinha falando que o caminho era por resolução de problemas, né? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente olha alguns modismos e não percebe o procedimento histórico, né? Então, isso é algo muito curioso. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho, rapidamente aqui, sobre a questão que envolve os 4 pilares para a educação social, para a educação do século XXI. Nos anos de 1993, a Unesco, via ONU, né, ONU-Unesco, instituiu uma comissão internacional para propor encaminhamentos para o século XXI. Então, é um texto maravilhoso, é um relatório importante que deve balizar a educação para o século XXI, que traz como grande tema a educação ao longo de toda a vida. Olha só, o foco central desse relatório é educação ao longo de toda a vida. Então, e com isso, eles trazem os 4 pilares. Quais são os 4 pilares? O aprender a conhecer, que é o conhecimento, que é aquilo que nós vamos trocar. O aprender a fazer, que é o ato de fazer. O aprender a ser, que já tinha sido trabalhado pelo Edgar Faure, e o aprender a conviver. O aprender a conviver, ele é a cereja do bolo. Por que ele é a cereja do bolo? Porque ele é a componente espiritual de todo esse processo. Então, vejam que nós temos 3 grandes pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, que é você com você, e o aprender a conviver, Salomão, que é a relação do eu com o outro. Que é a relação do eu com o outro. Então, veja, quando nós vamos falar do aspecto moral, nós vamos ver que ele está onde? Ele vai estar dentro do quê? Ele vai estar dentro do 4º pilar, que é o aprender a conviver. Aí, pegando um pouco de Kardec, quais são as 3 liberdades que o Kardec coloca? A liberdade natural, a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Quando você fala da liberdade de consciência, quer dizer, você pode decidir o que você quer? Pode, mas o que tem que entrar aí? Aspectos éticos e morais. E quando você vai pegar Schopenhauer, para trazer um pouquinho do que eu ando lendo mais recentemente, quando ele vai falar da liberdade, ele vai falar liberdade física, liberdade intelectual e liberdade o quê? Liberdade moral. E quando você junta ainda, né, Salomão, a questão da componente educação moral cristã, aí nós temos um refinamento que temos que fazer um colóquio. Quase que uma peneira, né? Um filtro, né? Exatamente, né? Entendeu? Bom, eu não quero usar todo o tempo, fica aberto aí para vocês participarem, colocarem, eu acho que eu falei demais.
E ao falar demais, a gente pode escorregar, desculpa. Não, não, eu que agradeço a sua apresentação, João, mas, ao mesmo tempo, lembrando aqui do Livro dos Espíritos, né? Nas Sim, questões 685 a 917, ele fala justamente sobre educação moral. Quer dizer, que se a gente tiver alguma dúvida, é só pegar o Livro dos Espíritos lá, que ele vai nos dar todas as referências e o entendimento da questão. Como na questão 685A, ele fala que a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quer dizer, você vê que uma obra tão completa, né, tão assim, universal mesmo, na questão de Kardec para nós temos ali um arcabouço, né, uma base, um alicerce para a vida. Porque quando você fala de maneiras diferentes de conduta, né, que você tem que respeitar o seu oponente, que você tem que ter uma afetividade para com o outro, nós estamos realmente. Esse refinamento que você acabou de falar é um refinamento social, que a convivência de um não significa, né, a destruição do outro, pelo amor de Deus. Nós temos que aprender a conviver, João. Por isso que eu falei da questão da reforma do sentimento, né? Da reforma do encarar a vida como ela é, no sentido mais positivo, e não no sentido negativo, né? Pois não, não, com Jean? certeza. O Giancarlo levantou a mão aí. Pode falar, Jean. Ô, João, peraí, deixa eu abrir a câmera aqui. João, acho que você podia falar um pouquinho como é que você vê a questão tecnológica, sobretudo a coibição, a proibição agora do uso do celular pelos alunos, pelas crianças, isso que tem tomado muito tempo das crianças, que você colocou aí aprender a conviver, né? Que essa é uma das questões mais nevrálgicas da perda das relações que as crianças e os jovens perderam dado o excesso de envolvimento com a tecnologia. Não que a tecnologia não seja importante, mas o mal que se faz do uso dela. Será que você poderia discorrer um pouco, caso você queira falar sobre isso? Não, tranquilo, vamos falar assim. Olha, nos anos 80, 90, eu adquiri um relatório produzido pela Unesco, que era um relatório, olha só, eu estou falando dos anos de 1990, 1990, eu não sei precisar a data do lançamento desse relatório. Ele já era um relatório que a ONU, via Unesco, foi um relatório fundamentado no uso das tecnologias, e naquela época era muito mais a questão do computador, estava surgindo já estava surgindo os smartphones. Então, o que acontece? Este relatório ele já vinha apresentando preocupações quanto ao uso exagerado da tecnologia. Uma coisa importante assim, olha, em termos de educação, eu tive a oportunidade de começar cedo, lecionar, e passei por várias etapas, né? Como aluno, acho que todos nós, alguns de nós pegamos a lei de diretriz e base, a 4.024. Eu já peguei, trabalhando no ensino, assim, no ensino fundamental, no ensino básico e superior, com a 5.692, e aí peguei a 9394 de 96. Essa lei, diretriz e base 9394 de 96, ela já é estruturada com base no relatório da Unesco de 1993. Eles trabalharam 3 anos, a educação para o século XXI, que nós estamos convivendo com ele. Este relatório antigo já vinha apontando problemas da utilização excessiva da tecnologia. O relatório de 1996, esse relatório Delors, ele também já aponta, o meu relatório está todo anotado aqui com um monte de coisas, né? Ele também já vinha reforçando isso. E agora, mais do que nunca, nós estamos assistindo agora um retroceder.
Países que tenham bom desenvolvimento, né, nos exames internacionais já começaram a retroceder. Finlândia, Dinamarca, Portugal, né? E aí há um retrocesso no uso, já essa coibição. Por quê? Porque, na verdade, eles se fecham naquele mundo, naquela torre de marfim do seu aparelho, e esquecem toda a convivência. Hoje, quem não vê um exemplo de um almoço num restaurante, em qualquer lugar, uma família em que pai, mãe e filho, filha estão usando o telefone, foram ao jantar, almoçar, e não tem nenhuma interrelação entre eles, né? Eu tive a pachorra de ver uma vez a mãe com 2 celulares, o pai com 2, a filha com um e o filho com outro. Quer dizer, acho que estava falando, olha para mim aqui, escrevendo no computador, aqui, escrevendo no celular. Então, assim, então é óbvio que está terrível isso, está complicado, nós estamos assistindo um retroceder nesse processo. É importante porque isso tem causado problemas. Eu vou até dar um exemplo aqui. Recentemente, isso foi o ano passado, numa feira de ciências, esse amigo meu, lecionamos junto na universidade, trabalhando num colégio importantíssimo. Tá a feira de ciências, a professora foi lá, o menino não estava envolvido com a feira de ciências, ela estava com o celular, ela retirou o celular dele, guardou para ele se envolver, para que ele se envolvesse com a atividade. Alguém chamou o pai desse menino, chamaram a diretora, a professora, o aluno, e aí devolve o telefone para o meu filho, né? Aí tiveram que devolver, ou seja, a diretora e a professora ficaram totalmente desarmadas num processo de educar. Ou seja, veja que o pai, naquele momento, ao invés de acolher a importante posição da escola, não, ele vai lá e contraria. Essa criança vai querer o quê na hora da aula, né? Então, o ambiente escolar está permeado de problemas e um dos grandes nós hoje os smartphones que estão aí totalmente, vamos dizer assim, à mão de qualquer um, toda criança tem hoje, né? Enfim, mas já existiam documentos apontando problemas. Já nos anos 90, depois o relatório de 96, e agora, mais recentemente, algo dessa natureza. Eu acompanhei um projeto em Portugal que era a introdução de um microcomputador chamado Magalhães, que era fabricado na Venezuela, em Portugal, fabricado em Portugal, e que ia para a mão de todos os alunos. E aí, isso foi para a Venezuela e tal, e acabou se extinguindo. Há uns anos atrás, né, numa reunião daquele conselho que eu participava, junto com o doutor Adib Jatene, o nosso senador, né, Cristóvão Buarque, estava querendo trazer o Magalhães para o Brasil. Eu falei, senador, né, o professor Cristóvão foi reitor da UNB, falei, professor Cristóvão, esse projeto do Magalhães já deu errado em Portugal, já deu errado na Venezuela, e nós queremos trazer agora para cá. Quer dizer, então, às vezes, nós estamos desenvolvendo ações modistas que, no fundo, já deram errado. Que nem, por exemplo, aplicaram aqui no Brasil, virou uma grande coqueluche, o que se chamou na Espanha de temas transversais. Temas transversais. Eu não sei se vocês sabem, isso era uma legislação na Espanha, virou uma grande coqueluche aqui, então tudo era tema transversais para lá, para cá. Várias empresas espanholas de edição de livros compraram editoras brasileiras. Teve uma avalanche de livros falando sobre temas transversais. Vieram pesquisadores espanhóis para cá. E aí, era tema transversal para lá, para cá. O que era um tema transversal? Pegar um tema que passava por vários componentes curriculares. Eu quero estudar qualidade da água, né, do córrego XYZ. Então, eu preciso de matemática, física, química. Então, eu escolhi um tema que corta, né, vários componentes. Bom, aí, certa feita, conversando com um amigo na USP, espanhol, eu falei, aí, conta um pouquinho, como é que foi a aplicação da legislação de temas transversais na Espanha? Ah, não, essa legislação nunca foi aplicada lá. Percebem? Então, às vezes, nós pegamos modismos externos, sem, na verdade, ter a experiência de que o que aconteceu lá, o que não aconteceu. E eu vou dizer, ó, quando eu citei que, como aluno, professor, diretor de escola, passei por 3 legislações diferentes, 3, a 4.024, 5692, a 9394 de 96, eu vou dizer,
foram puras mudanças de trabalho burocrático, de papelada. A sala de aula sempre continuou questionável, e nós estamos questionando, mas a escola não pode ser melhor atrativa? Então, nós tivemos que fazer várias mudanças documentais e a sala de aula continuou questionável. Agora, é importante entender que nós temos escolas públicas que são ilhas de excelência em algo que, por exemplo, o pessoal questiona, com muito bons resultados, e nós temos escolas particulares que são ilhas de desenvolvimento questionáveis. Agora, é importante lembrar que os processos educativos que nós estamos diante atualmente, é importante uma coisa curiosa. Vocês têm acompanhado que, por exemplo, quem é que tem feito mais avaliações sobre sistema educativo no Brasil ou no mundo? Quem mais tem feito avaliação de sistema educativo no mundo é a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, no mundo. Então, nós estamos, na verdade, sendo questionados e avaliados e questionados por organismos de economia e não de educação de fato. E, por outro lado, eu vou dizer, ao passar por todas essas legislações, eu vi muitas tecnologias, mimeógrafo a álcool, mimeógrafo a tinta, televisão, videocassete, né? Lousa eletrônica, computador, e todos eles passaram e a escola continua aí. Quem é a essência? São as relações humanas, professor, a equipe pedagógica, os alunos, os pais. Então, eu passei por várias tecnologias, todas elas passaram, novas virão e vão passar, e nós precisamos da essência. Uma excelente relação entre as pessoas que compõem todo esse processo, todos os segmentos que compõem esse processo, né? Não sei se eu respondi, Jean. Com certeza. Jean, só um detalhe aqui, viu, mestre? Epiteto fala que a excelência interior importa mais do que a aparência. Epiteto. O Tarquínio está por aí, não é possível. É consequência, viu? Já é consequência. Jean, por favor. Que está com a mãozinha levantada, Jean, é isso mesmo? Eu acho que ele esqueceu. Então, mas é isso, pessoal. Então, não, está tudo bem, obrigado, viu, João? Tá, respondeu sim, viu? Obrigado pelo seu tempo. Respondeu, obrigado. Poxa vida. Tá, desculpa aí se eu ergui a mão sem querer de novo aí, tá? Tá, obrigado. Então, minha gente, pois não, João, você quer fazer o arremate? Você tem alguém que quer comentar algo que faltou, que não entendeu, que quer... É o momento, minha gente, para a gente encaminhar para o encerramento. Fica à vontade, viu? Eu fico à disposição aí. Né? Eu falei epiteto, e ele fala o seguinte, mestre, olha... Buscar a excelência é sempre louvável, mas reflita primeiro sobre a natureza de suas aspirações e confronte-as com a sua capacidade. Olha só, isso escrito, você sabe que faz tempo, né? Não é agora, né? Já faz tempo, né? Quer dizer, você nunca vai assumir algo que você não está devidamente, adequadamente preparado para tal. Concorda ou não? Não, com certeza. Eu acho que uma das coisas que me chama bastante atenção é que a trajetória humana já pontuou várias questões, né? Várias questões. Já indicou caminhos, já, né, situou problemas, indicou caminhos, e nós temos aí uma vasta reflexão. O grande nó é que o homem continua ainda escorregando na sua trajetória. E aí, então... vejam que a grande maioria dos problemas, eles esbarram em valores, né? Esbarram em valores. E, principalmente, esbarram num contexto que é traição de confiança, né? Para ser sintético, né? Em duas palavras. E aí tem aí um vasto caminho generoso de problemas que, se nós formos olhar, é o homem ainda tentando buscar valorizar. E eu costumo dizer que, às vezes, nós escapamos muito das questões essenciais
das necessidades essenciais e vamos para as necessidades criadas. E o mundo hoje, esse mundo que nós estamos vivendo, ele faz com que cada vez mais a gente fique aberto para as necessidades criadas do que para as questões essenciais, né? E aí, assim, eu fiz uma breve consideração final, né, para a gente talvez fechar, mas eu fico à disposição. É que nesse trabalho que eu escrevi, para que a gente consiga elucidar a distinção entre a palavra educação, a palavra escolarização, educação para a cidadania, né? Educação para a pessoalidade, que é olhar a pessoa como um todo, na sua amplitude. Isso que o Epiteto coloca, Montessori, né? E vários outros pensadores, é importante a gente entender que nessas ações entre esse movimento educação e escolarização, a gente tem que compreender efetivamente que a escolarização, tanto a escolarização familiar, quanto a escolarização, a educação familiar e a educação escolar, essa questão que envolve escola é parte essencial do processo educativo, mas ele não é suficiente. A sociedade civil tem que dar conta. Eu contei o exemplo desse amigo que reclamou que a escola estava pichada, né? O poder público não vai dar conta de resolver todos os problemas. A sociedade civil organizada também tem que desenvolver o seu papel. Um instituto histórico, um centro espírita, uma associação comunitária, né? Tem que olhar e desenvolver algumas ações para colaborar. O tamanho da couve-flor de problemas é tão grande que não vai dar conta sozinho. Mas eu chamo a atenção que nesse processo da escolarização, da educação, a escolarização é ponto importante, é também importante entender que a educação parece que sempre será essa luz para a melhoria da qualidade de vida, né? E do convívio em uma sociedade harmônica, responsável, justa, autônoma e solidária. A educação, ao envolver a escolarização, reforça a sua responsabilidade e abrangência quanto à formação da pessoa para pensar, refletir, analisar, decidir, agir, mas também sentir. Portanto, o processo para a conquista da desejada eficiência e eficácia da educação certamente não deve prescindir dos pilares fundamentais de uma sociedade, pais e docentes, mas também considerar o provérbio que eu gosto muito, que é um provérbio africano que diz assim: para se educar, a educação é algo tão complexo, tão responsável, que para se educar uma criança, nós precisamos da tribo toda. Lembra quando eu era criança, a dona Rosa falava assim: ó, o Joãozinho estava longe de casa jogando bola. Olha, ele estava longe de casa na padaria, ele estava longe de casa. Ou seja, os vizinhos davam conta de trazer para a família o processo. Isso mostra o quanto nós precisamos de toda a sociedade, pais, né? Pais e todos os agentes pedagógicos, para que nós tenhamos essa tão desejada, tão decantada educação que nos conduza para um país para um planeta muito mais harmonioso e muito mais tranquilo do que nós temos hoje. Inésio, nós precisamos muito de referências, né? E bem citado aqui, lembrado no início da nossa conversa sobre, né, Kardec, 18 de abril, Livro dos Espíritos, que é a base, né? Mas também um cidadão como Francisco que deu um exemplo, né? Ele deu assim, ó, seguidamente, cada passo dele, cada gesto, né? Cada conduta do Papa Francisco foi justamente um alerta, né? Um alerta para nós. Por quê? Porque ele ficou com a parte melhor da questão da vida, de como proceder, de como reagir, de como conduzir as relações, né, entre o poder e a minoria, né, quase que afastada ou quase esquecida.
Então, ele realmente foi um cidadão de bem que nós devemos agradecer a Deus mesmo pela sua vinda ao planeta e dar um exemplo tão dignificante para todos nós, né? Então, Salomão, acho que vale a pena, você até deu a provocada para que a gente falasse de matemática, filosofia, história, né? É importante entender que, na medida em que nós tivermos em cada componente curricular que integra um quadro curricular para a formação de uma pessoa, né? Veja o que eu estou falando, para a formação de uma pessoa, é importante que todos nós, tá, que, independente se é um componente árido como matemática, mas tem que trazer ali a história e a filosofia dessa ciência, para mostrar as trajetórias, né? E fazer com que, na verdade, nós tenhamos, a partir daí, esse espaço de aproximação e de conversa. Por quê? Porque, no fundo, é a ampliação da cultura geral que vai fazer com que nós, na verdade, tenhamos um processo muito mais harmonioso. Isso já foi muito trabalhado. Kardec trabalhou isso. Se nós formos olhar as obras de Kardec, ele traz ali uma questão muito séria para que seja desenvolvido cultura geral, né? Cultura geral. Então, para isso, você tem que trazer a história do tema, a filosofia do tema, o que ela traz. Então, se nós formos olhar, Kardec foi um grande pedagogo que nos proporciona também uma oportunidade, né, para que a gente possa ter um processo educativo bastante significativo. Tem uma frase que eu gosto muito, né, do Caraça, que foi tema do meu doutorado. Nós podemos trocar aí cultura por educação. Ele tem uma frase que diz assim: cultura e liberdade identificam-se da seguinte forma: sem cultura não há liberdade, sem liberdade não há cultura. Então, se você trocar cultura por um termo mais amplo, porque antes o ministério era Ministério da Educação e Cultura. Então, cultura, sem educação e liberdade, você não tem uma coisa e não tem a outra. E as duas precisam trajetar para uma formação humanística muito mais interessante, para que a gente tenha todo esse desejo realmente saudado a contento. Perfeito, João. As últimas palavras para a gente ir para o encerramento, por gentileza. Nossa, olha, só agradecer. Inicialmente, nesse finzinho, eu quero primeiro pedir desculpas pelo exagero da fala, né? Eu pretendi que nós trocássemos mais ideias, mas o tema começa a agarrar, você fica absorvido. Né? Então, primeiro, desculpas por exceder na quantidade de palavras, porque eu acho que um encontro como esse sempre cresce na troca de ideias, na possibilidade de poder estar articulando coisas. E aí eu, né, te contando um pouco da minha experiência, não só da parte teórica, mas a vivência prática do processo educativo nos 3 níveis, né, de escolarização, no ensino fundamental, na educação básica, no superior, e tanto na graduação quanto na pós, e poder estar trocando essas ideias, tentando trazer alguma coisinha que possa esclarecer alguma coisa que às vezes a gente lê, passa desapercebido as pessoas, né? Então, isso que eu comentei hoje está carregado. Esse mesmo texto que eu falei, que é o relatório, ele confunde escolarização com educação, mas isso não implica na importância dos temas que ele traz. É nós que temos que tentar enxergar essa diferença, mas aquilo que traz é fortemente importante. Então, ao pedir desculpas pelo exagero da utilização da fala, agradecer plenamente de coração, com certeza o meu sábado vai estar muito mais não tenha feliz dúvida. pela oportunidade que nós tivemos esta manhã, com certeza. É do Com coração. certeza. E tanto quanto a nós todos, né, minha gente, porque ter a feliz oportunidade de ouvir a importância da educação em nossas vidas já falou por si. Já falou por si e o alimento se estabeleceu, né? Aquele alimento tão primordial que é o alimento moral e espiritual. Obrigado, João, pela sua presença. Obrigado por todos aqueles que puderam aí prestigiar. Obrigado por todos pelas perguntas, pelos comentários, pelas participações. E vamos convidar a Branca para fazer a nossa prece de encerramento.
Legal. Obrigada. Obrigada, professor, viu, João, por essa linda, linda explicação, esse conhecimento que você dividiu com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer também a presença de todos que estiveram aqui, que tiraram o seu tempinho e que ganhamos muito, né, com essa linda explicação. E agradecer ao plano espiritual que nos envolveu, preparou tudo para a gente, aos benfeitores de luzes, né, ao Mestre Jesus, que está aqui nos unindo, que a sua luz bendita nos envolva tudo, até os que não estiveram presentes, não puderam estar presentes, todos sejam envolvidos por Jesus. E agradecemos de coração a todos do plano espiritual, os nossos irmãos de luzes, por mais essa oportunidade maravilhosa. Obrigada, graças a Deus e graças a Jesus. Olha, um grande abraço a todos, Maria, todos presentes aqui. Maria, alguma breve palavra, Maria? Gostou, Maria? Cadê a Maria, que eu não estou vendo? Só cumprimentos ao professor João. Estou encantada, porque a educação ela é subjacente a todas as especialidades. E todos nós aprendemos e temos motivo para uso diariamente com todas as pessoas. Então, eu agradeço ao João pela riqueza das informações, tantas informações preciosas. Agradeço também ao Salomão, sempre incentivador, e que nos traz essas maravilhas para a gente ficar conhecendo um pouquinho mais a vida, o mundo, o Rogério, o Jean, todos que participaram, a Branca, num lindo agradecimento. E um abraço agradecido a todos. E a todos presentes, né? Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Saúde. Obrigado, João. Obrigada, professor João. Parabéns, João. Até a próxima. Beleza. Agradecer, eu que agradeço, obrigado, pessoal. Obrigado. Beijão. Saúde para vocês. Obrigado. Nada. Bom final de semana a todos aí, viu? Obrigado. Obrigada.